Queridos, paz seja com todos. Livro de Reis, Segundas Reis, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso 15. Quero trazer aqui uma breve reflexão com os amados irmãos. Palavra simples, mas poderosa, por se tratar da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Então, glória a Deus, vamos para o texto. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são muitos mais numerosos do que os que estão com eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos, o rapaz viu que os olhos e as colinas estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor dele. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere esses homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia predito. E Eliseu lhe disse: "Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procura. Sigam-me, e eu levarei ao homem que vocês estão procurando." E ele os guiou até a cidade de Samaria. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Te pedi, Senhor, que na simplicidade, Senhor, o Senhor possa estar me usando mediante a tua graça. Que a palavra, Senhor, possa alcançar os corações e o objetivo para o qual ela está sendo enviada. Reconheço que a glória é tua e o Senhor não dá a ninguém. Faz conforme lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando o pastor Júnior me fez o convite, eu fui logo buscar uma palavra de Deus, ao qual eu poderia pregar na primeira ceia do ano. Sinto-me honrado por este privilégio de poder estar iniciando o ano com uma mensagem na Santa Ceia. E o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração sobre esse texto, sobre esse personagem que se encontra no livro de Segundas Reis. O livro de Reis, como o nome já propriamente dito, é um livro que registra a história dos reis de Israel, onde estão ali registradas as maiores histórias de guerras que o povo de Deus enfrentou. Dentro de alguns livros como Segunda Crônica, Primeira Crônica, Primeira e Segundas Reis, nós vamos encontrar dois personagens que nos chamam a atenção, que é Eliseu e Elias. Homens de Deus que venceram guerras sem pegar em armas. Homens de Deus que conseguiram colocar exércitos inimigos em emboscada ou até mesmo em fuga, sem ser necessário guerrear com o seu braço. E mediante esse texto aqui, ao qual nós estamos lendo, acabamos de ler, eu quero trazer uma reflexão aos nossos corações, alguns ensinamentos que nós possamos extrair para os nossos primeiros dias que está para se iniciar nesse ano de 2023.
Em primeiro ponto, a Bíblia vai dizer que o servo do homem de Deus, ele levantou-se bem cedinho. A história completa começa em alguns versículos anteriores, onde a Bíblia vai dizer que havia uma reunião em um outro reino, ao qual estavam sendo tramada uma emboscada para que se fizesse o povo de Israel cativo, o povo de Israel prisioneiro, ao qual o povo iria fazer uma grande emboscada e fazer um cerco. A Bíblia vai dizer que não foi uma, nem foi duas, mas foi diversas e diversas vezes que o rei da Síria montou cerco, montou emboscada, ia para um lugar e ia para o outro. E a Bíblia diz que em todas elas o rei de Israel ficava sabendo antes mesmo de acontecer. E ele ia no lugar e averiguava, e ele saía vencedor. Isso inquietou o rei da Síria. A Bíblia vai dizer que ele convoca novamente o seu conselho e diz mesmo assim: olha, vocês não me farão saber quem é o traidor, quem está entre nós? Vocês não me farão saber quem é o dedo duro que está indo lá e contar os nossos planos para ele? Se levanta, acredito que um homem crente no meio do exército e diz mesmo assim: ah, Senhor, não diga isso, não existe nenhum dedo duro no nosso meio, mas é que lá em Israel existe profeta. Lá em Israel existe um homem de Deus que ele sabe até mesmo aquilo que o Senhor cochicha no cantinho da tua cama. As palavras que o Senhor fala em secreto, antes mesmo de sair na boca, Ele sabe delas e Ele vai e denuncia ao rei. O que eu acho engraçado é que o rei da Síria, ele tem uma ideia genial. Se o problema é apenas um homem, então vamos resolver isso. Monta uma tropa, um exército com carro e cavaleiros e vai trazer este homem aqui. Imagine a cena. Sabe, quando eu começo a meditar na palavra, eu começo a querer imaginar, entrar no texto, porque a Bíblia vai dizer que se levantou-se um exército para ir buscar apenas um homem. Chegamos no ponto ao qual iniciamos a palavra, ao qual vai dizer que o homem de Deus, ele se levanta bem cedo, um dia qualquer. Era um dia normal. Imagine, o evangelista Lucas, o homem de Deus se acordando bem cedinho, comprar o pão, pegar o leite, como de costume, para preparar o café do profeta. E de repente, quando ele abre a porta, tudo está totalmente mudado. Existe um exército agora que está em prontidão para pegar todos eles. E o homem, o moço do homem de Deus, diz: ai meu Deus, e agora? O que é que a gente vai fazer? Sabe, é aqui que nós nos encontramos muitas das vezes. Nós estamos no nosso dia normal, caminhando, fazendo nossos afazeres como de costume. E de repente nós nos encontramos em uma situação que, quando nós olhamos, nós dizemos: ai meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Como eu irei sair daqui? A nossa visão, ela se limita ao problema, e nós não conseguimos enxergar uma saída, uma solução para podermos encontrar um êxito. E sabe o que é que acontece? O que eu fico imaginando é que aquele moço, ele conseguiu enxergar aquilo que estava no natural. Porque a primeira coisa que nos acontece quando nós estamos em momentos de dificuldade
é a gente perder noção daquilo que está em nossa volta. A gente foca mais no problema do que na solução. E a nossa visão, ela fica limitada, como desse moço. E esse moço, ele não era uma pessoa qualquer. Ele era alguém que vivia aos pés do profeta. Ele era acostumado a viver milagres, viver no reino espiritual também. Mas a Bíblia nos mostra que nós somos tendenciosos a limitar a nossa visão em momentos de dificuldade. No livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Agar, em um dos seus momentos mais difíceis que ela enfrentou, ela desejou a sua morte, ela estava já se entregando. E a Bíblia diz que o anjo chega diante dela e diz: olha, não faça isso. Olha aqui a fonte, beba a água. Às vezes, a solução do nosso problema está muito próximo de nós, mas nós não conseguimos enxergar. E deixa eu lhe dizer por quê. Porque muitas vezes nós só conseguimos enxergar aquilo que é natural. Nós só conseguimos enxergar aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. Os nossos olhos, ele consegue enxergar o problema, ele mapeia tudo aquilo que está em nossa volta. Imagina aquele homem, quando ele abriu a porta, que ele olhou, ele mapeou tudo. E ele olhou e disse: existe ali no mínimo uns 100 homens contra 2. Ai meu Deus, e agora? Mas existia um plano superior, que é a visão que está além do natural, ao qual a Bíblia vai dizer lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Sabe, e muitas vezes nós iremos encontrar dificuldade em andar por fé, porque nós não exercitamos os nossos olhos da fé. Muitas vezes os nossos olhos da fé, eles estão tampados, como o desse homem estava. E nós nos conformamos com o problema e queremos achar soluções naturais para resolver. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós somos seres espirituais, e a nossa solução, ela vai vir daquilo que transcende o natural. A Bíblia vai dizer que o homem de Deus diz: ah, rapaz, não temas, deixa eu fazer algo por ti. Senhor, abre os olhos deste homem para que ele possa enxergar. A partir do momento que aquele homem abre os seus olhos espirituais, que Deus dá um estralar, e ele olha ao redor dele, o cenário muda. Ei, quando os seus olhos espirituais estão abertos, você consegue encontrar saída para o seu problema. Você consegue encontrar aquilo que você está procurando, porque muitas vezes está como na solução de Agar, o poço estava ali, ela só não conseguia enxergar. A mesma situação era aqui, o exército estava posicionado. A Bíblia vai dizer que era muito mais numeroso do que o exército inimigo. E deixa eu te contar uma coisa, era muito mais poderoso também, porque a Bíblia vai dizer que eram carros e cavalos cheios de fogo, pronto para resolver o problema. Existe uma dimensão que é a que nós transita, que é a dimensão natural, onde nós somos acostumados a lidar um para com os outros. Mas a segunda dimensão, que ela é espiritual, essa dimensão nós precisamos exercitá-la, ela dia após dia. Andar por fé e não por vista,
ela só vai ser possível em momentos de dificuldade. No bem ou no bom, você vai ver que a sua fé ela nunca é exercitada. Agora, no problema, quando a bagaça estoura, aí você sim precisa usar os olhos da fé. Sabe? E às vezes, muitas vezes a gente tem que andar por fé, andar por passos escuros. Nós não conseguimos colocar o pé naquilo que nós estamos vendo. Nós primeiro colocamos o pé e o Senhor coloca o prumo. Mas deixa eu ir além. Quem anda por fé, ele anda por um caminho que ninguém consegue ver, mas ele sim. Ele está colocando o seu pé, mas está colocando em um lugar firme, porque ele já viu antes mesmo dos demais verem. Andar por fé é seguir guiado por uma palavra, por uma direção, por uma orientação que vem do alto. Primeiro ponto, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Repita comigo, olhos abertos. Precisamos ter os nossos olhos abertos. Versículo de número 18 diz que quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou novamente e disse: Senhor, faz o seguinte agora, cega eles, Senhor. Cega ele para que eles não consigam entender aquilo que está acontecendo aqui, que eu não sou essa pessoa, eu tenho um plano melhor para eles. O segundo ponto que a Bíblia nos mostra, que existe uma cegueira no entendimento. Primeiro, a Bíblia vai mostrar aqui que havia uma cegueira espiritual em um moço, ao qual o Senhor resolveu ela. E depois a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele causa uma cegueira no exército inimigo, mas não é uma cegueira normal, é uma cegueira no entendimento deles. Ou seja, eles conseguiam enxergar, eles sabiam por onde eles estavam andando, mas eles não entendiam que aquele era de fato Eliseu, que aquele era o local onde ele estava seguindo. O entendimento dele foi cegado pelo Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se o nosso entendimento estiver em falha, acontece o que aconteceu com esse exército aqui. Ele irá nos levar a armadilhas, a emboscada, irá nos colocar em lugares em que nós não iríamos desejar. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, muito sábio, ele diz: cega os olhos dele. Imagine a cena, um só homem dando ordem: Senhor, abre os olhos desse aqui. Aí o exército agora está vindo de encontro, e ele diz: Senhor, não precisa usar o teu exército, esse exército que está aqui atrás de mim. Faz o seguinte, Senhor, cega o entendimento deles. Eu quero conduzir ele a outro lugar. E a Bíblia vai dizer que nesse momento Eliseu agora está levando ele para dentro da cidade, dando um passeio em meio ao povo. Nesse momento a Bíblia vai dizer que o povo, quando abre os olhos, em outra oração que Eliseu faz, o povo, quando olha ao seu redor, o povo está no meio da cidade de Samaria, uma cidade ao qual já está totalmente cercada. O exército do rei de Israel já está pronto. O rei já está assim: meu pai, vocês querem que eu faça o que com ele? Quer que eu os mate? A situação já inverteu. Vocês conseguem entender que o aperto que Eliseu estava passando passa agora para o outro lado? Simplesmente porque Eliseu tinha os olhos abertos.
Imagine aquele moço agora cheio de fé, andando no meio do povo, todo papudo, parecia um pombo. Talvez você me diga: ô pastor Paulo, mas é que nós não temos Eliseu aqui para orar e abrir os nossos olhos. Ei, mas você tem o Deus de Eliseu à sua disposição nessa noite. Oh, Radarasuri Kabarabás. O Deus de Eliseu está à nossa disposição, pronto para abrir os nossos olhos, pronto para fazer aquilo que nós esperamos que seja feito, pronto para nos tirarmos das situações cavernosas dessa vida. Sabe, início de ano agora existe tantas pessoas preocupadas. Por causa da situação do país, por causa disso, por causa daquilo, e o que será de nós, e o que vai acontecer, e está sendo aprovado isso, e está sendo aprovado aquilo. Ei, aonde os seus olhos estão? Você está olhando simplesmente para aquilo que é natural. Cadê os olhos espirituais para olhar para aquele que tem poder de mudar toda e qualquer situação? Ei, o Senhor, Ele pode fazer, e Ele pode fazer com muita pressa, assim como foi feito na história de Eliseu. Sabe, eu creio até os ossos. Eu creio até os ossos. Precisamos ser uma igreja que tem os olhos abertos. Estamos vivendo os dias terríveis na terra, e precisamos de direção do Senhor. E para tudo o que se deve fazer, precisamos ter uma visão espiritual plena. Esses dias eu estava fazendo uma visita em um serviço. E a doutora disse: você poderia amanhã ir na minha casa? Porque meu marido, ele já levou alguns prejuízos se tratando desse mesmo serviço, e ele gostaria de conversar com você antes de fechar. Eu digo: com certeza, doutora, posso ir. Só ia dizer a hora. Eu fui. Isso foi no dia, marcou para o outro dia de 8 da manhã. Fui orar à noite, minha oração que eu sempre faço. E eu estou naquele momento orando. E de repente, como se uma cena de um filme passasse na minha frente assim. E o Senhor me mostrava a situação dentro da casa daquela mulher, dizendo assim: haverá uma resistência lá, nesse ponto aqui, e ela vai querer fechar só uma parte. Foi como se fosse um filmezinho, uma cenazinha de um filme. Eu via isso assim passando, e eu entendi a direção de Deus. Eu entendi que aquilo era meus olhos espirituais que o Senhor estava me mostrando. Eu fui dormir. No outro dia, quando eu cheguei na casa da mulher, antes de subir o elevador, eu orei. Eu digo: Senhor, quebra toda a resistência da parte do mal. Tudo que o inimigo arquitetou aqui para que minha viagem viesse a ser perdida, quebra ela agora pelo poder do nome de Jesus. Que eu saia daqui com aquilo que eu vim buscar. E eu subi para a casa da mulher. Chegou lá, ela veio para resumir a história. Quando ela chegou, a mesma coisa que aconteceu na visão, ela disse: olha, é porque parece que ele só vai querer fechar uma parte, a outra parte, e isso não era interessante para mim, mas aconteceu do mesmo jeitinho. E foi, tá certo, amém, chame ele para a gente conversar. Quando ele veio conversar, ele começou a contar toda a história. 2 pessoas que tinham fechado contrato com ele, já tinham pegado os 50%, e todas as 2 tinham sumido. E ele era advogado, a escritório de advocacia também estava aí, agora
lutando para receber o dinheiro de volta. E eu já sabia mais ou menos o que era aquilo ali, a resistência dele. E eu disse: homem, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui para querer te prejudicar, e eu sei que você também não quer me prejudicar, então vamos fazer o seguinte: eu irei fazer todo o seu serviço, no final você me paga. Ele olhou para mim e disse: você vai fazer? Eu digo: vou, faço o contrato, eu irei fazer e no final você me paga tudo. E aí mudou-se já a história de que ele queria fechar metade. Porque na verdade o querer fechar metade é que ele queria ver se realmente ia fazer o pedaço para depois fazer o outro. E aí eu disse: eu faço dessa forma para você. Eu estou entendendo a sua situação. Você foi enganado por causa de todos pagam, vamos fazer dessa forma. No final, sabe o que foi que ele disse? Ele disse: eu não quero que você faça sem os 50%. Eu irei lhe dar os 50% também. Mas eu vou confiar que você vai fazer o meu serviço. Eu digo: pode confiar que você está falando com um homem. Sabe? Olhos abertos, o Senhor me deu uma direção à noite. E é nas coisas simples, às vezes, que nós precisamos de direção, para não perdermos. Sabe? Hoje estamos no culto de Santa Ceia. Para mim, é um dos cultos mais espirituais que existe na igreja. Não que os outros não sejam. Entenda o que eu vou falar. Mas para mim o culto de Santa Ceia é um dos cultos mais espirituais que existe. Por se tratar de todo um cerimonial que foi feito lá atrás, da forma com que foi instituído, criado. Então é um culto ao qual eu tenho total reverência, eu tenho total respeito, mais do que os outros. Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa: quando você olha para essa mesa que está aqui, o que você consegue enxergar? A resposta que vem ao seu coração vai dizer tudo sobre você, sobre os seus olhos, como está a sua visão. O que você consegue enxergar quando olha para essa mesa? Será que os olhos do seu coração ele está aberto ou ele está fechado? Deixa eu dizer a você o que é que eu consigo ver. Quando eu olho para essa mesa, eu consigo ver 2000 anos atrás, o Senhor sentado em uma mesa com os seus 12 discípulos, o Senhor dando instruções espirituais daquilo que estava por acontecer, daquilo que eles iriam sofrer, daquilo que estava por vir. Eu olho e vejo uma aliança que foi formada há 2000 anos atrás, através do corpo de Jesus, através do seu sangue. Ei, será que você consegue olhar e enxergar isso daqui? Quando eu olho para a mesa de ceia, eu consigo ver o Senhor Jesus sentado na mesa, Ele celebrando a Santa Ceia, Ele partindo o pão e servindo o vinho para os seus discípulos. E aí eu olho para aquele texto sagrado ao qual é lido em toda a ceia, que diz mesmo assim: olha, o que eu recebi do Senhor, isso eu também lhe entreguei. Que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, pegou o cálice, partiu e disse. Sabe, existem muitas instruções que é dada nesse texto. Eu quero ler com vocês.
Quero chamar o ministério de louvor. Já estou encaminhando para o final. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus está entre nós. Você consegue sentir a presença de Deus aqui neste lugar? Aleluia. E a Bíblia vai dizer mesmo assim: portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe? Examine-se o homem a si mesmo. Isso envolve um olhar espiritual sobre você. Isso envolve um olhar sobre a sua vida, de você de olhar e dizer mesmo assim: por que eu devo me examinar? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Por que eu devo me examinar para comer a ceia, para participar desse ato de celebração? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A Bíblia diz que o santo não se mistura com o profano. Como eu estava falando para vocês, quando eu olho para a ceia, para a mesa, eu consigo enxergar Jesus sentado nela. Eu consigo me imaginar em uma mesa ao qual o Senhor está celebrando ela. E eu consigo olhar para dentro de mim, me examinar e olhar e ver se eu estou em falta ou se eu estou em paz com Deus. Para que assim eu não venha trazer condenação para mim, eu não venha trazer juízo sobre a minha vida. Ei, eu olho para aqui com um olhar de fato espiritual. Eu não quero olhar para aqui com um olhar de forma natural, simplesmente ver um pão e um suco de uva. Eu quero ver além dos elementos. Eu quero ver além dos símbolos. Eu quero ver além daquilo que está posto sobre a mesa. Eu quero olhar e ver o sobrenatural de Deus acontecendo nesse momento. Eu quero ver a glória do Senhor no ato de celebração da ceia. Sabe? Olhos abertos nós precisamos ter em todos os momentos. Fique de pé. Havia um momento em que tinha havido algo que ninguém queria. Jesus tinha celebrado a ceia e tinha partido para a sua morte de cruz. E a Bíblia vai dizer que isso trouxe uma tristeza muito grande para o pessoal. A Bíblia vai dizer que nesse momento 2 homens estão a caminho de Emaús. E esses homens estão conversando entre si. A Bíblia diz que Jesus se põe ao lado deles e os olhos do entendimento deles estão fechados. A Bíblia vai dizer que eles não entendem que Jesus está ao seu lado. Eles não conseguem enxergar além do natural e ver que aquele que está conversando com ele era Jesus, que havia se cumprido aquilo que estava escrito e que agora iria começar uma nova fase sobre o povo de Deus. Simplesmente porque os seus olhos estavam focados no problema, estava focado naquilo que acabou de acontecer. Ele não conseguia olhar além. Oh, Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que em um certo momento, chegando ao local desejado, Jesus entra, toma lugar na mesa
E a Bíblia diz que ao partir o pão, os seus olhos se abriram. Ei, sabe qual é a minha oração e o meu desejo nessa noite? É que ao partir do pão de hoje, é que ao partir o pão dessa noite, os nossos olhos de fato sejam abertos. Oh Espírito de Deus, eu quero te pedir, Senhor, que esta noite, Senhor, seja uma noite ao qual o Senhor esteja, Senhor, trazendo, Senhor, uma graça sobre o teu povo, sobre esta igreja, a começar por mim, Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que os nossos olhos, eles sejam de fato olhos abertos para enxergar aquilo que acontece no sobrenatural, aquilo que acontece na dimensão espiritual, Senhor. Para que nós não venhamos ser crentes confusos, crentes medrosos, que não sabem por onde andar, que não sabem por onde caminhar, que não sabem resolver as situações ao qual nos é acometido, Pai. Essa noite eu te peço, Jesus, sopra o teu Espírito sobre a tua igreja. Espírito Santo de Deus, toca em cada um dos teus filhos que precisam ser tocados. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e o dia eternamente.